Olá, meus queridos irmãos. Que bom, né, que nós podemos estar juntos mais uma vez para podermos meditar na palavra de Deus. E, obviamente, aprendemos alguma coisa, aprendemos algumas lições. Sempre a palavra de Deus vai nos ensinar, vai nos dar orientações precisas, diretas, porque nós necessitamos da sua palavra. A palavra de Deus é viva, eficaz, é mais poderosa, né, do que qualquer espada de dois gumes. Ela não volta vazia, ela tem uma finalidade. Quando Deus fala, Ele não fala para voltar vazia. A palavra dele tem um significado. E todas as vezes que nós abrimos, meditamos, lemos ela, nós podemos aprender da sua palavra. Abram aí sua Bíblia e medite comigo no texto de Mateus capítulo 15. É a história de uma mulher cananeia. Perceba, ela não é israelita, mas uma mulher de fé. Uma mulher que acredita que Jesus é o Messias. Uma mulher que acredita que as profecias do Antigo Testamento tinha a direção em Jesus de Nazaré, naquele homem lá da Galileia. E essa mulher procura ajuda aos pés de Jesus. Eu quero pensar com vocês sobre essa mãe aflita. Ela tem uma filha doente e procura ajuda a quem pode ajudar, não é? Isso é interessante, que nós possamos aprender isso. Nós possamos discernir os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos dramas, e ao discernirmos a realidade das nossas lutas, podemos também ter outro discernimento em quem pode nos ajudar, quem pode ter a solução para os nossos problemas. Jesus de Nazaré, o nosso Deus, o único Deus. Essa mulher, ela sabe a resposta certa. Ela sabe aonde encontrar a resposta certa. Então, Mateus capítulo 15, verso 21 a 28, ele faz uma narrativa dessa mulher cananeia. E é interessante a história que Mateus está narrando aqui. Vamos ler o texto, para juntos podermos meditar nesse texto aqui. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Veja o que ela vai dizer para Jesus. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, Jesus, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, que vem clamando atrás de nós. Mas Jesus lhe respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde naquele momento a sua filha ficou sã. Que bela história, né? Uma história de fé, uma história de superação, uma história vitoriosa dessa mulher cananeia. Então perceba que ela tem uma filha doente e ela procura ajuda a Jesus. Na primeira vista aqui, Jesus não atende essa mulher. Ela não é atendida, os discípulos, em vez de ajudar ela se aproximar de Jesus, os discípulos pedem para Jesus se livrar dela. Interessante. Ela continua
Na verdade, se você analisar esse texto aqui, essa mulher tinha tudo para desistir, tinha tudo para retornar para sua casa de forma, sei lá, desiludida e aumentar mais os seus dramas, porque o drama dessa mulher era sua filha endemoniada aqui. Eu queria pensar com vocês sobre uma mãe, talvez, né? Uma mãe aflita aos pés do Salvador, pedindo socorro, pedindo ajuda. E esse texto vai nos mostrar alguns pontos interessantes. Alguns pontos que nós podemos meditarmos. E o primeiro deles é que essa mãe que está aos pés do Salvador, ela tem discernimento do que está acontecendo com sua filha. Perceba aí o verso 22. Olha o que diz o verso 22. Eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha, minha filha está horrivelmente endemoniada. Perceba que ela que tem dois discernimentos. O primeiro é que a sua filha está doente. E está doente de forma horrível. Talvez uma espécie de um problema que atinge a sua filha. Uma atormentação diabólica. Talvez uma doença, porque naquele tempo as pessoas atribuíam doenças a manifestações diabólicas. Até hoje, né? Até hoje tem segmentos religiosos que dizem que tudo que você tem, uma doença, um problema na família, um problema com o filho, um problema no casamento, isso é uma atormentação diabólica, uma atuação diabólica, por assim dizer. Mas aqui é algo fora do controle dela, algo fora do natural, uma doença. Nós não sabemos aqui que tipo de doença é essa aqui, nós sabemos que ela está horrivelmente endemoniada. Então ela discerne isso, ela tem esse discernimento. O segundo discernimento que ela tem, está aí no verso 22, é que ela sabe qual é a fonte para a solução dos seus problemas. É o verso 22, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então essa mãe aflita, ela já tinha buscado solução em outras fontes, só que agora ela encontra a solução na fonte verdadeira. Ela vai a Jesus, ela busca Jesus, ela chama Jesus de filho de Davi. Essa mãe, você percebe, ela sabe da profecia de que Jesus é o Messias, ela sabe das promessas que recaem sobre aquele homem, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqui é interessante notarmos que o texto mostra que ela começa clamando a Jesus. Aqui no verso 22 ela está clamando. Mas o texto mostra que ela termina adorando Jesus. No verso 25, ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ela começa, de certa forma, clamando, termina adorando. Ela começa assim, irmãos, atrás de Jesus, pedindo socorro, e termina na frente de Jesus, aos pés de Jesus, adorando a Jesus, adorando o Senhor. Então, ela busca o Senhor, ela busca no Senhor. E aquele texto de Isaías se encaixa muito bem aqui, né? Ela busca o Senhor enquanto se pode achar. Ela clama enquanto está perto. Tem um texto de Isaías, capítulo 55, verso 6. E aqui eu já aprendo, irmãos, duas coisas importantes. Primeiro, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que eu não devo ignorar os meus problemas. Eu tenho que saber que eles são reais. Eu não posso fingir que eles existem. Não, tenho que saber realmente, encarar de fato os meus problemas, as minhas lutas, os meus dramas, as minhas fraquezas, os meus momentos difíceis,
Todos eles são reais. Todos eles existem. Até porque nós somos humanos e essas coisas acontecem com pessoas humanas. A segunda coisa que eu aprendo aqui é buscar a solução na pessoa certa. Buscar a solução na fonte certa, e a fonte é Jesus. Então essa mãe aqui, ela tem discernimento do seu problema. Ela encara ele de frente e leva ele para a pessoa certa. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então esse é o primeiro ponto de destaque aqui. Essa mãe aflita, desesperada, procura Jesus porque sabe quem ele é. Sabe que ele é o filho de Davi. Segundo lugar, essa mãe, ela está aflita, ela sabe da situação, mas parece que ela esquece momentaneamente da situação e transforma esse momento em adoração a Jesus. Então ela chega e não conta de cara, ela adora Jesus. Ela transforma aqui a sua necessidade em adoração, em adoração. E existe aqui algumas verdades sobre essa adoração dessa mãe aflita. Algumas verdades eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, ela clama por misericórdia. Ela está adorando o Senhor, realmente, mas ela transforma aqui essa adoração em um grito de misericórdia. No verso 22, veja o verso 22. Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Isso aqui é um grito de misericórdia. Ela clama por misericórdia. Ela está aflita e precisa de ajuda. Ela está, de certa forma, desesperada, sem saber o que fazer. Tem misericórdia de mim. Olha, irmão, só Jesus é capaz de ter misericórdia de nós. E se não for a misericórdia dele, nós não estaríamos vivos. E se não for a misericórdia dele, nós não seríamos o que a palavra dele diz que nós somos. Crentes, salvos, eleitos, predestinados, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então ela pede ajuda a quem pode ajudar. Ela não pede ajuda a qualquer coisa. Ela pede ajuda a quem pode ajudar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não se conforma em ver a dor da sua filha, em ver o sofrimento da sua filha. E ela vai aos pés de Jesus pedir ajuda. E perceba, irmãos, que esse texto mostra algo interessante, que a dor da sua filha é a sua dor. A dor da sua filha é a sua dor. Aquela mãe aflita transformou agora a necessidade da cura de sua filha em adoração. Segunda coisa que eu vejo aqui na adoração dessa mulher é que ela tem um clamor urgente. Seu clamor é de forma urgente. Tem misericórdia de mim. Faça alguma coisa. Senão eu não vou suportar. Quanto de nós, né? Às vezes estamos na mesma posição dessa mulher. O que faríamos nós se porventura, irmãos, estivéssemos enfrentando a mesma situação dessa mulher? Então, ela, irmãos, tem um clamor de misericórdia, urgente. Faça alguma coisa, Senhor, de forma urgente. E perceba que ela aproveita aqui uma grande oportunidade, porque aquela região de Ciro e Sidom é uma região gentílica, e aquela é a última vez que Jesus está passando por Ciro e Sidom. Ela está dizendo aqui, eu não posso mais perder a oportunidade. É agora ou nunca. Eu vou a Ele. Ele pode. Ele é poderoso. Ele tem o poder da cura. Ele é Deus.
Ele pode perdoar-me, Ele pode atender a minha necessidade. Terceira coisa aqui que ela busca, Jesus clama por misericórdia, mas ela está cheia de empatia. Veja que ela vai dizer no verso 22, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. O problema da filha é o problema da mãe. Ela sofria como se fosse a própria filha, irmãos. Que maravilha isso aqui. Eu não sei explicar para vocês. Não sei. Sinceramente eu não sei. Mas eu creio que há uma explicação. Parece que as mães sofrem mais com os problemas dos filhos que os pais. Parece que as mães são mais sentimentais. Não sei explicar. Mas a sensação que nós temos é essa aqui, que as mães sofrem mais com os problemas dos filhos. Não é que os pais não sofram. Os pais também sofrem. Mas parece que as mães sofrem mais. Essa mãe está aqui, aos pés do Senhor, pedindo misericórdia. Ela pede misericórdia com um senso de urgência. E ela pede misericórdia não apenas para si, mas para sua filha. Terceiro lugar, essa mãe, vamos recapitular aqui, ela tem discernimento que o problema da sua filha é grave e que Jesus pode salvá-la, Jesus pode curá-la. Segundo lugar, ela vai a Jesus e ela transforma essa necessidade de cura em adoração. Ela adora Jesus, mas ela adora Jesus pedindo misericórdia. Ela adora Jesus com um senso de urgência. Ela adora Jesus com empatia. Minha filha, não é para mim, Senhor, é minha filha. Terceiro lugar, essa mãe, ela está, irmãos, disposta. Ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo para ver a cura da sua filha. E pelo menos ela enfrenta 3 obstáculos. O primeiro obstáculo que ela enfrenta é o silêncio de Jesus. Olha o verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Está vendo? Ela enfrenta vários obstáculos, mas o primeiro obstáculo que ela enfrenta aqui é o silêncio de Jesus. Só que o silêncio de Jesus não é na tentativa de não atender essa mulher, de não querer atender ela, de não querer ter misericórdia dela. Mas o silêncio de Jesus é pedagógico. Sempre quando Jesus fica em silêncio, é para nos ensinar alguma coisa. Sempre quando Jesus não nos responde de imediato, é para nos ensinar. E aqui Jesus está, irmãos, ensinando essa mulher perseverança. Aqui Jesus quer nos ensinar que fique em silêncio, que é para ver a nossa perseverança, que é para ver até onde nós suportamos as situações adversas, que é para ver se a gente vai continuar orando ou não. Perceba que Jesus fica em silêncio, não responde nem uma palavra. Sabe por quê, irmãos, que o silêncio de Jesus é pedagógico, nos ensina? Porque é muito fácil crer quando estamos cercados de milagre, quando Deus começa a responder às nossas orações, quando as coisas começam a caminharem de forma positiva, é muito fácil crer. Jesus, ele não está aqui desfazendo da atenção dessa mulher. Não, ele quer atendê-la, agora ele quer ensiná-la para que ela aprenda alguma coisa com o seu silêncio. O segundo obstáculo que ela enfrentou, você vai ver no texto, no verso 23, foi o desprezo dos discípulos. Olha o verso 23. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, que vem clamando atrás de nós. Perceba que eles foram até Jesus
E em vez de interceder por ela, em vez de se colocar no lugar dela, eles pediram a Jesus para não atender essa mulher. Despede, vem clamando atrás de nós. Vai atrapalhar a nossa caminhada. Ela vem fazendo muito barulho, não vai dar certo. A nossa caminhada vai ficar tumultuada com essa mulher. Eles vão a Jesus e serve de obstáculo dessa mulher, para essa mulher diante de Jesus. Eles, em vez de serem pontes, lhe cavam um abismo. Eles não querem socorrer essa mulher. Irmão, ninguém quer problema de ninguém. Não é? É interessante quando a gente vê uma passagem como essa. É muito difícil querer socorrer outras pessoas. Eu não quero. Ninguém quer problema de ninguém. Ninguém quer se envolver com o problema de ninguém, com a dor de ninguém. Paulo disse assim: chorais com os que choram e alegrai-vos com quem se alegra. É melhor a gente se alegrar com quem se alegra, ou chorar com os que choram. É mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com quem se alegra. Então, eles queriam, irmão, era ficar livre dela. Eles não queriam se envolver com o problema dela. Agora, deixa eu fazer uma pergunta direta para nós cristãos, para você que está me ouvindo aí através desse canal. Você que é crente, você que acredita em Jesus, você que acredita na sua palavra. O que é que Deus espera de nós em relação àquelas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus? Em relação àquelas pessoas que não conhecem o Evangelho, o que é que Deus espera de nós? Deus espera que nós sejamos ponte, que nós sejamos acesso, que nós sejamos caminho e não obstáculo. Mas muitas das vezes nós somos obstáculo, nós somos barreiras e não damos acesso às pessoas que não conhecem o Evangelho, que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou foi o silêncio de Jesus. Em segundo lugar, ela enfrentou o desprezo dos discípulos. Mas, em terceiro lugar, essa mulher enfrentou como obstáculo a resposta de Jesus. E Jesus dá duas respostas aqui que não foi bem satisfatória para aquela mulher na primeira vista. Olha a resposta de Jesus, verso 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa é a primeira resposta de Jesus. Verso 26, então ele respondeu, a segunda resposta: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então, aqui Jesus respondeu duas coisas para ela. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E não é bom pegar o pão dos filhos e tomar e lançá-lo aos cachorrinhos. Jesus não está chamando essa mulher de cachorrinho, de cachorro. Não. Então, por que Jesus agiu assim? Desculpem, com essa mulher. Se ele não está chamando ela de cachorro ou de cachorrinho, então por que ele agiu assim com esta mulher? Eu penso em duas coisas. Eu não sei se você concorda comigo. Eu penso em duas coisas. Primeiro, eu penso na lição que Jesus está dando na nação judaica, de não menosprezar pessoas de outra raça, porque os judeus achavam que os gentios eram pessoas dignas do inferno, eram pessoas que não poderiam receber o favor de Deus, eram pessoas destinadas à perdição, eram pessoas que eles chamavam de combustível para o fogo do inferno. Então Jesus está dizendo para eles que não ajam dessa forma, que eles não podem continuar com esse preconceito. De todas as nações da terra, de todos os recantos do mundo,
Deus tem os seus filhos eleitos, os predestinados. Segundo lugar, segunda razão porque que eu penso é que porque Jesus chama essa mulher assim, não atende de vez essa mulher, é para mostrar que quando uma pessoa crê em Deus, de fato e de verdade, não desiste em tempo algum. Não vê obstáculo pela frente. A fé não olha para os obstáculos. A fé vence os obstáculos. A fé, ela triunfa diante dos obstáculos da vida. Então, portanto, meu irmão, nunca desista da fé. Se você tem a fé em Deus, se você crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo, passe por cima dos obstáculos, enfrente os obstáculos, saiba triunfar sobre eles. Então, qual foi a reação dessa mulher diante... Isso aqui é curioso, irmãos. Qual foi a reação dessa mulher diante desses obstáculos? Ela teve duas reações. Primeiro, adorou pedindo socorro. Verso 25. Olha o verso 25. Ela, porém, veio e adorou dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, socorre-me. Então, ela não desiste. Ela é persistente. Ela tem a fé dos eleitos de Deus. Ela tem a fé verdadeira. Em vez de ela dizer assim, ele não me respondeu, os discípulos foram até ele para ser contra mim, então deixe-me voltar aqui, deixe-me encarar a minha situação por mim mesmo. Não, a reação dela é: Senhor, socorre-me. Quando Jesus dá a ela duas respostas, que na primeira vista era digna, né, de desistência da parte dela, ela, Senhor, socorre-me. A reação dela foi: socorre-me. Mas ela teve a segunda reação. Verso 27, quando Jesus disse: não é bom pegar os pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. Olha a segunda reação dela. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, concordo contigo. Porém, olha, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores ou dos seus donos. Então, ela replica a Jesus, dizendo assim: olha, Senhor, esses menos favorecidos, esses pequeninos, também são participantes da graça. No velho pacto, a graça de Deus era derramada na nação de Israel, a nação eleita, mas caía também para aqueles que não eram gente, para aqueles que não eram judeus, para aqueles que não corriam sangue na veia. É isso que essa mulher está dizendo. Irmãos, a graça de Deus cai também para aqueles menos favorecidos. Para você, para mim, para nós que somos pecadores, que somos transgressores da lei de Deus, a graça cai para nós. Essa mulher, ela enfrenta esse terceiro obstáculo. Essa mãe tinha todas as razões para desistir, todas elas, mas ela não desiste. Essa mãe fica aos pés de Jesus e clamando por misericórdia. Ela crê na graça, cai para pessoas menos favorecidas, para pessoas que aos olhos humanos não merecem nada. Quarto lugar, essa mãe está aos pés de Jesus, ela triunfa, ela vence aos pés de Jesus. Ela triunfa na fé, ela tem a vitória. E Jesus diz para ela assim no verso 28. Então, lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Desde naquele momento, sua filha ficou sã. O triunfo da fé. O triunfo da fé. E aqui deixe-me falar de duas coisas. Primeiro,
Jesus ele elogia a fé daquela mulher. E qual a razão dele elogiar essa fé? Porque ela tem uma fé perseverante, uma fé sem desistir, uma fé verdadeira. E ela era cananeia. Ela não era da linhagem de Israel, ela é gentil, gentílica. Talvez aquela não conhecia a sinagoga, não conhecia o templo. Se conhecesse, não tinha acesso a adorar a Deus no templo, porque ela era gentil. Mas ela tem uma fé que Jesus elogiou. Grande é a tua fé. E perceba que, irmãos, ter fé não é estar isento de problemas. Ter fé não significa dizer você não enfrentar os obstáculos. Você enfrenta os obstáculos porque você tem a fé verdadeira. Jesus elogia a fé dessa mulher. Grande é a tua fé. E aquela mãe, em segundo lugar aqui, que eu quero dizer, nesse verso 28, que ela recebe a vitória de sua filha. Jesus disse, faça-se contigo como queres. Como queres. Faça-se contigo. Como queres. Que conclusão nós podemos chegar? É que a fé em Jesus reverte qualquer situação. A palavra de Deus diz que para Deus não há impossível. Então reverte qualquer situação. Jesus disse que Ele é a ressurreição, Ele é a vida, Ele pode todas as coisas. Essa é a conclusão que nós chegamos. Que quem tem fé em Jesus, a situação é revertida. O clamor foi atendido. A bênção chegou. A fé venceu. A fé venceu. A fé vence, meu irmão. A fé vence. A fé vence o pecado. A fé como dom de Deus nos faz mais que vencedores. A fé em Jesus ri de impossibilidades humanas. Vou repetir. A fé em Jesus ri, zomba das impossibilidades humanas. O que é que você tem hoje de impossibilidade humana? Se você tiver fé, a sua fé, a grande fé de Deus que está em você, ri de qualquer impossibilidade humana. A fé crê no que não vê. A recompensa da fé é ver o que crê. É ver o que crê. Aquela mãe aflita voltou para casa.